livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 17. Glória a Deus. Deixa eu conferir aqui. Aqui mesmo. Bendito seja Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor para todos sempre. A igreja diz. Diz assim, o versículo 17: Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor Jesus, do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. A igreja diz: amém. Meus irmãos, é bem verdade que eu quero aproveitar esta mensagem para... Há uma semana atrás, né, na sexta-feira da semana passada, aí a gente ficou sabendo, né, que temos aí a oportunidade de trabalhar o ano de 2023 com os irmãos. Nós, devido à mudança, porque essa reunião foi mudada, foi feita em cima da hora, mais ou menos com uma semana, decidiu-se fazer na sexta-feira, né, da semana passada. E aí a gente acabou ficando sabendo já em cima da hora, a gente tinha alguns compromissos. Aí a gente não pôde vir nem no domingo. E na terça-feira, irmãos, os irmãos, nesses 3 anos, né? 3 anos que eu estou aqui com os irmãos, eu nunca saí uma terça-feira. Mas a última terça-feira, irmãos, foi algo mesmo que eu corri, mas corri. E todo o caminho que eu pegava, eu chegava no mesmo lugar. Eu digo, ó, então. E aí, nós não tivemos como vir estar com os irmãos aqui na terça-feira. Mas aprove o Senhor que estivéssemos aqui com os irmãos, né? Tivemos aqui na quinta-feira, tivemos aí um final de semana bem corrido. Eu acredito que para toda a congregação, né? Todos os departamentos se reuniram esse final de semana. Então, hoje à noite, primeiramente eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos por mais um ano. Fiquei muito feliz por essa oportunidade e espero em Deus, né, irmãos? Espero em Deus que a obra que Ele começou, Ele ainda ache graça, tanto na minha vida como na minha família, para a gente concluir a boa obra que Ele começou. Amém, meus irmãos? Você está feliz? Você está triste? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu aproveitei esse texto porque essa passagem aqui tem um contexto bem interessante para nós e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Talvez a mensagem de hoje não tenha tanta ênfase assim como de uma pregação, mas eu quero trazer para os irmãos uma palavra a respeito daquilo que está no meu coração sobre como nós iremos caminhar 2023. Eu quero aproveitar essa oportunidade e acompanhe comigo na palavra de Deus. É verdade que para tudo que nós vamos fazer, para tudo que nós vamos executar, a base primordial para a gente é a palavra de Deus e a oração. Os irmãos concordam comigo, irmãos? Amém. Esse texto que nós lemos é uma passagem onde o rei Josafá ele está encarando uma realidade de guerra, uma realidade de destruição. Uma coisa, irmãos, é nós sabermos que vamos entrar numa peleja, e quando a gente sabe que vai entrar numa peleja, e a gente sabe quem é o inimigo, como é a força do inimigo, a gente tem o hábito de se preparar para esta guerra. Não é verdade, irmãos? A gente se prepara para a guerra. Se você buscar nas histórias dos reis antigos, quando ainda tinha, né, esse costume dos reis irem para a batalha, dos reis irem a campo de batalha para conquistar, tanto aumentar a sua riqueza, quanto também conquistar
ainda mais o seu território. Eles tinham o hábito de ir para a guerra uma vez por ano. Eles não guerreavam de forma aleatória, não. Tanto os reis de Israel quanto os reis de outras nações, porque eles entendiam, irmãos, que o campo de batalha, que a guerra, não trazia só benefícios, trazia-lhes também grandes prejuízos. Por mais que, aleluia, um exército, uma nação saísse vitoriosa, ele tinha consigo muitas percas. Muitas perdas. Eles tinham que investir em armamento. Além de investir em armamento, precisariam investir muito em alimentação para uma multidão de soldados, que a única coisa que fazia era se preparar para a batalha. Soldados esses que não, aleluia, plantavam o que iria comer de forma alguma. Eles estavam ali, queriam ser alimentados, tinham que ser alimentados a pão, a água, ao alimento para se manterem fortes, teriam que ter tendas para lhe abrigar do frio à noite. Tudo isso gerava-lhe gasto, tudo isso gerava um desgaste, fora aqueles que morriam no próprio campo de batalha. Por isso que os costumes deles era ir à guerra apenas uma vez por ano. Mas neste caso do rei Josafá, o que sobreveio a ele não foi algo que já estava em um cronograma, foi algo que foi tomado de surpresa. A Bíblia diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os moabitas se levantaram com a intenção de tomar Jericó, com a intenção de destruir o reino de Judá, com a intenção de sitiar aquela cidade. Quando eles estão vindo para aquela cidade, já próximos àquele lugar, aí a Bíblia diz que mensageiros chegam até Josafá, olheiros, homens que ficavam a certa distância da cidade, observando quem passava e quem chegava, homens que eram mandados pelo próprio rei para ficar como espia, olhando se algum exército inimigo não tinha a má intenção de uma forma sorrateira e covarde tentar invadir a nação. Neste caso que nós estamos lendo aqui, que nós estamos meditando no capítulo de número 20, nós estamos encontrando esse mesmo contexto. Quando os olheiros avistam estas três nações, que a Bíblia diz que era um número incontável de soldados, indo para a batalha contra Josafá e contra o reino de Judá, para destruir também Jerusalém, a Bíblia diz que Josafá ele entra em desespero, porque ele não está preparado para combater com aquele exército. Ele não está esperando, aleluia, uma batalha como essa. Ele não está preparado para uma guerra naquele momento. Talvez ele viesse de uma guerra recente ou de uma situação recente, mas neste caso ele não estava tão preparado com armamentos, com os soldados em dias, com o seu investimento em dias, para poder levantar um exército de prontidão, de forma rápida e precisa, que tivesse condições reais de pelejar contra aquelas três nações. Então o que é que o rei Josafá ele faz? Ele decreta um edito no meio do povo, manda recado e o mensageiro sai caminhando pela cidade e dizendo: o rei Josafá convida a todos que se ajuntem à praça. O rei Josafá convida jovens e anciãos para que se juntem na praça. E quando este alarde alcança todo o território de Judá, todo Jerusalém, a Bíblia diz que homens e mulheres, crianças e anciãos se reúnem no meio da praça, segundo aquilo que foi, aleluia, proclamado a mando do rei. Quando eles chegam diante do rei, o rei em primeira mão declara-lhes o que estava acontecendo. Veja, irmãos, um ajuntamento de pessoas como esse nosso aqui hoje à noite. Estamos reunidos, estamos ajuntados aqui, mas aqui nós falamos de vida, mas aqui nós falamos de Cristo, mas aqui nós falamos de bênção,
Mas aqui nós falamos de restauração. Outra coisa é quando a pessoa é convidada para uma reunião e chega nessa reunião e o que esta pessoa ouve é que vai passar por um momento de dificuldade. E o que esta pessoa ouve é que vai passar por momentos difíceis. E o que se ouve é que um exército muito grande e poderoso está se levantando com a intenção de nos destruir. Porém, Josafá, como líder que é, um homem que foi, aleluia, muito bem testemunhado pelo seu comportamento diante de Deus, que seguiu os passos de seu pai, o rei Asa, que foi um rei temente a Deus. Ele vem dando essa sequência ao trabalho do seu pai, e o trabalho de Josafá era um trabalho que agradava ao próprio Deus. Então, quando ele se reúne com o povo no pátio e começa a falar acerca, aleluia, dos inimigos que estavam vindo sobre eles, a Bíblia diz que ele começa a fazer uma oração. Depois que ele, aleluia, avisa, fala com o povo sobre a destruição que estaria por vir, o que vem de forma subsequente é Josafá chamando o povo para orar, ou melhor, para jejuar e para orar. O primeiro edito feito por ele é que nós precisamos vencer o inimigo no campo espiritual. O que nós precisamos aprender, irmãos, com a história deste rei e com esta história de peleja, é que por mais que as nossas lutas pareçam ser lutas físicas, pareçam ser lutas no campo natural, mas a única forma da gente começar uma batalha é no campo espiritual, meu querido. É lá que nós definimos qual será o processo dos acontecimentos aqui no plano natural. Bem verdade que o nosso corpo, que a nossa essência é formada por uma tricotomia, que recebe o nome de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, irmãos, sem alma e sem espírito, ele volta para o pó, ele derrete no pó, ele vai para 7 palmos, abaixo 7 palmos de terra. Mas o nossa alma e o nosso espírito, eles vão ou para Deus, ou vão para o inferno, e permanecem toda a eternidade, porque esta carcaça, esta capa, um dia vai se deteriorar e não vai valer mais de nada, mas a minha alma e o meu espírito passarão a eternidade com vida, ou com Deus ou com o diabo. Logo nós vamos entender que a maior influência, que não é o reino material que influencia o reino espiritual, é o reino espiritual que influencia o reino material. Quanto mais você jejuma, quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus, mais o seu corpo é cheio da presença do Espírito Santo. Quanto mais você se dedica na presença de Deus, mais cheio de Deus você é. Quanto mais você para ouvir a voz de Deus, mais orientado e mais vezes você acerta nas suas decisões. Se você toma as suas decisões pelos pensamentos da sua carne, provavelmente você não vai se dar muito bem. Mas quando a gente está com o nosso espírito em dias, com o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração e nós entendemos a sua voz e a sua mensagem. É aí, irmãos, que entra dentro do nosso coração, que entra em nós um entendimento das coisas. A palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que é nascido do Espírito, ele já não anda mais pela carne, ele anda pelo Espírito. Aquele que tem um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, os seus princípios já não são mais os princípios da carne, são os princípios do Espírito Santo de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. São os princípios do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário. Jesus não disse é opcional nascer de novo. Jesus disse é necessário nascer de novo. Nicodemos, ainda na carne, olhou para Jesus e disse: porventura
voltaria eu para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse: você está enganado. Quando eu falo para você nascer de novo, é para nascer da água e do Espírito. Aleluia. Josafá pregou a jejum e oração no meio daquele povo. Vamos jejuar. Tem batalhas que a gente não vence com argumentos. Eu vou melhorar. Crente não vence batalhas com argumentos. Crente vence batalha com jejum e oração. Crente vence batalha com jejum e oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você serve a um Deus, aleluia, você serve a um Deus que gosta de batalhas. Você serve a um Deus que gosta de dar livramento ao seu povo. Você serve a um Deus que gosta de fazer milagres para os seus filhos. Você serve a um Deus que gosta de se manifestar no meio do seu povo. Você está pensando que Deus não gosta de operar maravilhas na sua vida? Não, Ele gosta. Ele tem o maior prazer. Mas enquanto você está em cena, lutando com as suas próprias forças, não chega a nada, não resolve nada, não produz nada. Você só vai quebrar a cara. Mas quando você lembra que o seu combate é no jejum e na oração, quem entra em cena é a mão do Deus Todo-Poderoso. Deposita na mão dele esta noite as tuas batalhas e as tuas guerras. E vai buscando a ele em oração e em jejum. E vai dizendo a ele: Senhor, entra com providência. Senhor, entra com providência. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, entra com providência na minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: entre todas as batalhas que o meu Deus já entrou em ação, eu ainda não conheço uma que ele perdeu. Eu ainda não conheço uma que ele foi derrotado. Eu ainda não conheço uma que ele e o povo dele não prevaleceu. Mas em todas as batalhas que Deus diz assim: sou eu que vou pelejar, ele só sai vitorioso. Você é vitorioso, meu irmão? Aí ele começa a fazer uma oração. E na oração, o primeiro passo de Josafá, na oração, é reunir o povo em um só espírito, em uma só fé. Porque quando a batalha é compartilhada, quando a batalha vem para todos nós, não existe dois propósitos de oração. Só existe um propósito de oração. Nas suas lutas, nas suas dificuldades particulares, você ora, você intercede a Deus pela sua vida para que Ele lhe dê graça. Mas quando a oração, quando a luta refere-se à igreja, nós precisamos orar em um mesmo espírito, em um mesmo propósito. Você aceita um convite meu esta noite? Mesmo sem ouvir, você aceita um convite meu esta noite? Amém. Mesmo sem saber que convite é, obreiros, vocês têm coragem de aceitar o convite meu esta noite? Amém. Os irmãos aí têm coragem de aceitar um convite do pastor Heraldo, mesmo sem saber o que é que eu vou falar aqui, irmãos? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Se você não quiser, você diga eu não quero. Mas se você quer, diga eu quero, pastor. Diga eu aceito. Você aceita ou você não aceita, meu irmão? Decida se você quer ou se você não quer. Você quer, meu irmão? Após eu vou lhe fazer um convite. Eu convido você a entrarmos 2023 em um só propósito de oração e comunhão em nosso meio. Aceita o convite? Aceita o convite? Glórias a Deus. Porque a igreja não vence batalha se não estiver unida e se não estiver orando em um mesmo propósito. Nós temos um inimigo em comum. Você quer saber quem é este inimigo? Chama-se Satanás. E contra ele a gente não recua, a gente só avança em nome do Senhor dos Exércitos. Você crê nesta palavra? Amém. Levante a sua mão direita se você acredita nesta palavra. Amém. E diga comigo: prosperaremos. E venceremos ainda
mais em 2023. Quem acredita, glorifica a Jesus. Se é para Ele, aplauda com mais força. Acredito que Deus permitiu que nós continuássemos aqui por mais um ano, não só por um capricho, não por nada, não, porque eu acredito em um Deus que tem propósito. Você acredita que o seu Deus é um Deus de propósito? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou disposto a viver o propósito que Ele tem para Rio Paraguaçu em 2023. Tem mais alguém que está disposto a viver o propósito que Ele escreveu para nós em 2023? Glória a Deus. Tenho certeza, irmãos, que o que Deus escreveu para nós, não há borracha no inferno que possa apagar. O que Deus traçou para nós, não há borracha no inferno que possa apagar. O que Deus escreveu nas tábuas da história desta igreja, eu tenho certeza, irmãos, que caminhando por cima de paus e pedras, até mesmo nós pisando em espinhos, que tenhamos que entrar na fornalha, ou que tenhamos que enfrentar águas turbulentas, mas em nome de Jesus nós chegaremos do outro lado, dizendo: verdadeiramente o Senhor é por nós. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém. Aí ele disse: nós temos que começar com o propósito de jejum. E qual é o propósito de jejum? Eu posso lhe fazer mais outro convite? Amém. Mesmo sem saber o que é, você vai aceitar? Amém. Ou quer ouvir primeiro para depois aceitar? Moisés disse que aceita antes de ouvir, né, Moisés? Eu quero convidar você a passarmos um mês de janeiro em jejum. Você topa? Aceita o convite? Amém. Você aceita ou você não aceita o convite? Amém. Talvez se eu lhe chamasse para uma praia, você dava um glória mais alto ou mais fraco? Eu estou lhe chamando para a gente ficar com fome alguns dias, pedindo: Jesus, derrota o inimigo da tua igreja. Eu tenho mais outro convite para lhe fazer. Você aceita? Mesmo sem saber qual é o convite. Olha para o irmão que está do seu lado. Tu vai aceitar sem saber o que ele vai falar? Tem coragem mesmo, rapaz? Você vai aceitar ele para mim? Eu quero lhe chamar também, passarmos 3 dias além, 30 dias além de jejuando, orando, dizendo: Jesus, quebra as muralhas do inferno para dar vitória à sua igreja. Aleluia. Nós entraremos o 1º de janeiro em oração e jejum por esta igreja. Você aceita o convite? Amém. Você aceita o convite? Amém. E deixa eu lhe dizer, já que você disse que aceita o convite, quando Josafá, ele em oração e jejum reuniu o povo, eu já vou começar a encerrar. Ele fez uma oração que tem 4 passos. Quantos passos tem a oração? Quantos passos? 4. Primeiro, ele começa a oração reconhecendo a grandeza de Deus, o domínio de Deus, a força e o poder. Grandeza, domínio, força e poder. Repita comigo: grandeza, domínio, força e poder. Nós estamos na ADEFES Rio Paraguaçu, né? Então o grande da ADEFES Rio Paraguaçu é Deus. Quem domina a ADEFES Rio Paraguaçu é Deus. O dono da força da ADEFES Rio Paraguaçu é Deus. Quem tem todo o poder para reger a ADEFES Rio Paraguaçu é Deus. Aleluia. Nós vamos começar 2023 reconhecendo que a grandeza é dele, o domínio é dele, a força é dele e o poder é do nosso Deus. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você reconhece a grandeza do nosso Deus? Amém. Aleluia. O segundo passo da oração de Josafá foi lembrar das promessas que Deus tinha feito. Josafá orando, ele disse: o Senhor prometeu a Abraão que essa terra era dele e da sua descendência. E agora os inimigos querem tomar aquilo que o Senhor prometeu e disse que era
meu. E disse que era Meu. nosso. O segundo passo da nossa oração aqui será lembrar das promessas que Deus fez para nós aqui. Aleluia. Você lembra das promessas que Deus fez para nós aqui? Quantas vezes Deus falou aqui neste altar, e o Senhor está dizendo para nós aqui esta noite: não se esqueça das promessas que eu fiz para você. Não se esqueça das promessas que foram liberadas neste altar, porque diz o Senhor para nós: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. A promessa de Deus para a vida desta igreja está de pé, e permanecerá de pé, porque a palavra que Deus libera, homem nenhum, Satanás do inferno, pode derrubar aquilo que sai da boca de Deus. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Eu estou disposto a viver as promessas que Deus fez para nós. E quero lhe fazer outro convite. Você aceita? E o convite é viver as promessas de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos viver as promessas de Deus aqui. Oh, glória a Jesus. Aí ele vai trazer mais uma reflexão para nós, porque ele encerra a oração, o terceiro passo da oração, que oração é diálogo. Você concorda comigo que oração é diálogo? Amém. Então na oração eu falo e alguém responde. Então o terceiro passo da oração aqui é a última fala de Josafá. E a última fala de Josafá, ele reconhece e ele diz: eu não tenho força para vencer este inimigo. Você está ouvindo o que Deus está falando para nós? Josafá disse: eu não tenho força para vencer o inimigo. Olhe para mim, eu não tenho força para vencer o inimigo. Deixa eu falar com você com muito respeito e educação. Você não tem força para vencer o inimigo. Um ser humano que não tem a presença de Deus vira, desculpe a expressão, vira peteca na mão de Satanás. Alguém que não está protegido e blindado pela presença de Deus vira peteca na mão do inimigo. Porque o inimigo, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. O inimigo faz descer fogo? Claro que faz. Ele não matou todos os animais de Jó fazendo descer fogo do céu? Ele sabe enganar e ludibriar muito bem. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Mas eu reconheço que eu não tenho forças. Você não tem forças para, com as suas palavras, vencer ou derrotar o inimigo. E eu quero dizer para nós aqui esta noite, e eu quero fazer outro convite. Mas nesse convite eu quero lhe chamar a reconhecer que nós não temos forças em nós mesmos para vencer o inimigo. Eu quero lhe chamar a reconhecer que os nossos braços não têm força para vencer as adversidades, não. Mas eu quero também lhe fazer um convite em reconhecer que o dono da força está do nosso lado. O salmista escrevendo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não preciso ter força de mim mesmo. A única coisa que eu preciso é que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Aquilo que o diabo usa e diz: é nisso que eu vou derrubar ele, é nisso que eu vou destruir eles. O Senhor está dizendo: eu vou usar isso, vou aperfeiçoar o meu poder na vida deles, para fazer a minha promessa se cumprir no meio do meu povo. E o quarto e último passo da oração não é uma palavra de Josafá para com Deus, mas o último passo da oração é uma palavra de Deus para com Josafá. Olhe para mim. No final da oração, não serão as nossas palavras que farão diferença. No final da oração, as palavras que prevalecerão serão as palavras que saem da boca de Deus. No final da oração, não é aquilo que você chorou tanto pedindo que vai surgir efeito.
No final da oração, é quando você não tiver mais palavras para falar, Deus vai entrar no teu quarto e dizer: agora quem vai falar contigo sou eu. Quando você estiver à beira de um precipício dizendo: eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho nem mais o que falar, malmente estou conseguindo chorar, porque eu vejo que não tenho mais condições de vencer este inimigo, é a hora que Deus vai bradar do céu e dizer: agora é a minha hora de responder no meio do meu povo. Quer saber o que ele fez? A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu naquela praça, em meio à multidão, tomou o profeta Jaaziel. Jaaziel, ele não era profeta, ele era filho de sacerdote, linhagem sacerdotal, mas o Espírito Santo resolveu descer em Jaaziel. Quando o Espírito Santo desce em Jaaziel, a Bíblia diz que ele para o povo, para tudo e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele olha para o povo, olha para Josafá e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou repetir, que é para você adorar, que Deus está falando para nós aqui esta noite. Nesta peleja não tereis que pelejar. Crente ora, crente jejua, crente se une, crente se imuniza com as armaduras da fé, mas na hora de entrar no campo de batalha, Deus toma a frente e diz: aqui agora não é mais com você, aqui agora é comigo. Ele entra na frente e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Me ajude a pregar. Olha para a pessoa que está do teu lado, pega na mão dela, no olho dela, com muita alegria, com educação. Você tem comunhão com ele, com ela? E diga para ele: nessa peleja não vais pelejar. Diga: não vais pelejar. Nós vamos entrar de posse de vitória. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Deus está nos animando esta noite, dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. Rio Paraná. Amanhã sai-lhes ao encontro. Aí sabe o que Josafá fez? Ouviu a palavra, disse: muito bem, cadê os soldados aí? Juntou um punhado de soldados, que não chegava nem perto do outro exército. Preparou os soldados e disse: na frente dos soldados, quem vai são os levitas. Quem vai na frente? Os levitas. Por quê? Porque no campo de batalha, crente não vai para o campo de batalha murmurando. Crente não vai para o campo de batalha imaginando o tamanho da guerra. Crente vai para o campo de batalha adorando a Deus. Está doendo? Adora a Deus. A batalha está ardendo? Adora a Deus. Satanás se levantou com o inferno para tirar a tua paz? Adora. Coisa na tua casa, na tua vida, no teu íntimo, adore a Deus. Aí Josafá diz: bendito é o Senhor, e a sua benignidade dura para sempre. Nós vamos cantando assim: atrás o exército ia marchando, na frente os levitas cantando: bendito é o Senhor, e a sua benignidade dura para sempre. Bendito é o Senhor, e a sua benignidade dura para sempre. Aí a Bíblia diz que juntou os filhos de Moabe, os filhos de Amon, olhou para os amonitas e começou a matar os amonitas. Está entendendo o que aconteceu no arraial? A confusão foi tão grande, mas tão grande, que os inimigos, um começou a matar o outro. Enquanto você adora aqui, Deus confunde o teu inimigo. Eu vou repetir que o seu glória foi glória de alguém que não recebeu a palavra. Enquanto você adora aqui, Deus confunde os teus inimigos. Quem peleja dizendo: hoje eu mato ele, hoje eu mato ela, será confundido no campo de batalha pelo teu Deus. Você não para em 2023, pelo contrário,
você vai ter mais força para continuar caminhando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí os filhos de Moabe, depois que matou os amonitas, olhou para os filhos de Amon e disse: rapaz, eu vou te matar também. Mas os filhos de Amon olhou para os filhos de Moabe e disse: a gente vai matar vocês. E um começou a matar o outro. E foi sangue para todo lado. Deus é tremendo. Quando chega Josafá com um exército, Aleluia. na frente os levitas cantando: bendito é o Senhor e a sua benignidade dura para sempre. General de guerra. Eu não sei, né, irmãos, que quem vai para a guerra, por mais que a confiança deles estivesse no Senhor, mas eles estavam imaginando que iriam empunhar a espada. Mas quando chegou no vale, que olhou, a Bíblia diz, depois você faça a leitura do capítulo todo, em casa se você puder, capítulo 20, você vai ver o que eu estou falando. A Bíblia diz que eles olharam para o vale e não tinha uma alma viva. Não tinha um de pé, nem para contar a história. Todos morreram a fio de espada. Um matou o outro. Sabe o que é isso? Enquanto você adora, enquanto você ora, enquanto você jejuma, enquanto você reconhece a grandeza, o domínio, a força e o poder de Deus, enquanto você lembra das promessas de Deus, enquanto você reconhece que não tem força para pelejar e vencer a batalha, sabe o que Deus faz? Deus usa o próprio inimigo. Escute isso: Deus usa o próprio inimigo para a vitória que Deus preparou para você chegar nas tuas mãos mais rápido. Eu vou repetir: Deus usa até os inimigos para que nós tenhamos posse da vitória no tempo que Ele determinou para nós. Quando o diabo disse: agora eu mato ele, agora eu mato ela, na verdade o diabo está. Escute isso. Eu não estou ficando doido não. Eu ainda estou muito novo para caducar. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Quando Deus ordena, até o diabo obedece. Você quer ouvir um testemunhozinho de 2 minutos? Eu acho que você já ouviu, mas eu quero repetir, porque eu lembrei. Eu quero falar. Uma moça passando fome e necessidade sentiu em seu coração de ligar para a rádio e pedir uma cesta básica. Alguém que ouvia, que servia ao diabo, ouviu a mulher pedindo uma cesta básica na rádio, e a mulher fez questão de falar que era evangélica. Aquele cidadão, dono de terreiro de candomblé, chamou um dos seus criados e disse: vá no mercado, pegue tudo do bom e do melhor, pegue do que há de maior, de melhor, pode encher os carrinhos, leve com abundância. Chegue na casa da mulher, calado, e entregue. Quando ela perguntar quem mandou, você diga a ela que foi o diabo. Pois não, o servo daquele cidadão ouviu, obedeceu a ordem, né? Obedeceu a ordem do pai de chiqueiro. E foi no mercado, comprou, encheu os carrinhos de comida, de carne, de não sei o que, levou. Chegou na porta da mulher, bateu. A mulher abriu, viu a feira. Irmão, crente cheio do Espírito Santo é preparado. Olhou para ele e ficou quieto. Bota ali. E ele descendo, botando. E ele ficou parado e ela parada, um olhando para o outro, e ela também não dizia nada. Aí ele perguntou: vem cá, você não vai perguntar quem foi que mandou não? Ela disse: não, porque quando meu Deus manda, até o diabo. Quando Deus manda, até o diabo tem que prestar continência. Não se espante, não se assombre, mas de lá veio a minha bênção. O Senhor vai nos surpreender. Levante a sua mão e diga comigo: 2023, o ano das surpresas de Deus. Aleluia, tome posse desta palavra em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora. Chegou lá tudo destruído. Sabe o que Josafá fez? Voltou para casa? Chamou todo o povo que estava reunido em oração.
todo mundo que estava reunido no mesmo propósito, e disse: agora vamos até o campo de batalha. Fazer o quê? Pegar os despojos, pegar o ouro, a prata, o bronze, a comida, os animais, tudo que sobrou. Quer saber quantos dias que Josafá ficou recolhendo os bens? 3 dias. Uma coisa, irmãos, é eu sozinho 3 dias só buscando bênção. Outra coisa é toda uma nação 3 dias recolhendo bênçãos. Eu vou parafrasear para você entender, mas eu acredito que você entendeu o que Deus está falando com nós aqui. Ao chegar no campo de batalha, nós ficaremos 3 dias colhendo as bênçãos de Deus. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. A bênção que Deus tem para nós é recalcada, sacudida e transbordante. O que Deus reservou para nós, recalcada, sacudida e transbordante. Prepare a sua alma, anime o seu espírito, porque nós entraremos em processo de jejum e oração, reconhecendo o domínio, o poder, a força e a majestade de Deus, lembrando das promessas que Ele fez para nós. Aleluia. E finalizando, ouvindo a voz dele dizer, porque Deus está falando para nós aqui esta noite: nesta peleja não tereis que pelejar. E ao descer o campo de batalha, teremos a oportunidade de 3 dias colher para nós as bênçãos que Deus reservou. Você acredita em palavra profética, meu irmão? Então eu preciso dizer que o que Deus te deu, o diabo não toma. O que Deus te deu, o diabo não vai chegar perto. A promessa que Ele te fez, o diabo não poderá tocar. Ele está gritando, bramando, achando que pode, mas o Senhor está dizendo para nós: nesta causa eu já entrei em ação. Tem alguém aqui, irmãos, que está contemplando pelos mesmos olhos espirituais do que eu? Olha, irmãos, eu estou cansado demais, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu consigo contemplar pelos olhos da fé Deus no campo de batalha, dando vitória a essa igreja, dando vitória a esta igreja, dando vitória a esta igreja. Nós receberemos a porção dobrada do Espírito de Deus no nosso mundo. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. O Espírito de Deus está falando conosco aqui esta noite, porque aquilo que Ele reservou para nós está chegando perto de tomarmos posse da nossa bênção. Hoje não é a virada de ano não, né, irmãos? Mas eu posso profetizar e dizer que em 2023 o Senhor fará de nós mais do que vencedores, reconhecendo o que Ele fez e tem feito por nós até aqui, reconhecendo o que Ele realizou em nossas vidas até aqui. Vai chegar a hora de nós sentarmos e dizer: agora é hora de contar. Mas contar as bênçãos não é falar as bênçãos, é tentar enumerar, porque eu já perdi as contas de quantas bênçãos Deus derramou nas nossas vidas aqui. Se tiver alguém contando, vá guardando lá para depois você me dizer. Mas eu creio que chegará o tempo em que nós vamos contar e dizer: verdadeiramente o Senhor é com o seu povo. Quem pode glorificar a Ele e aplaudir, glorifique ao Senhor com brado. Graças a Deus. Quero lembrar você